Então vamos continuar a meditação do Salmo 119, nós estamos no versículo 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Eu entendo esse versículo aqui não da forma mais literal do texto, né? Parece que o salmista está preocupado com quantos dias ele vai viver. Quando você só lê e não medita e não entende o contexto, e nós aqui estamos fazendo uma meditação profunda para entender o contexto das coisas, né? Então, quando nós pensamos no contexto, nós conseguimos descer um pouco mais no entendimento, né? Aprofundar o entendimento. Quantos serão os dias do teu servo? Se você olha assim, parece alguém que está querendo saber se vai viver 50, 70, 80 anos, quando é que vai morrer. Não, eu acho que não é isso. É como se alguém que está tão afligido pelos problemas e pensa que a sua vida está perto de acabar, de tanto sofrimento, de tanta aflição. Às vezes que eu já passei por situações de muita fragilidade, situações de dor, de doença, você pensa, poxa, eu acho que eu vou viver pouco, eu acho que, não sei se vocês já passaram isso, talvez não, né? Mas quando a gente é afligido por um problema muito grande, que a sua vida parece que, sabe, está por um fio, né? Eu já tive situações que eu pensei, poxa vida, Senhor, me ajuda só a terminar então essa missão aqui, e o Senhor pode me levar, porque eu acho que eu vou partir, né? Eu acho que o Senhor vai me levar. Eu já tive situações assim, de muita dor, e eu pensava, não vou aguentar, não vai dar, eu não, né? E a situação passou, e eu estou aqui. Mas a sensação que nós temos da realidade quando estamos no meio do sofrimento, ela é diferente de quando nós estamos numa situação tranquila, na bonança, né? Aquela viagem que Jesus coloca os discípulos no barco para atravessar o mar em meio à tempestade é exatamente para eles perceberem quem eles são no meio da tempestade. Porque nós somos uma pessoa na bonança, mas nós somos outra pessoa no meio dos problemas, né? Em meio à tempestade. Vem à tona o que há realmente dentro de nós. É como você carregar uma garrafa e enquanto você está andando normal, a garrafa está cheia, né? Assim, essa minha garrafa não está cheia, não dá para mostrar isso, mas se eu enchesse esse copo, né? E eu começo a andar com o copo, está tudo normal, o copo consegue ficar aqui dentro, a água consegue ficar dentro do copo. Mas se eu vou correr, a água vai fazer o quê? Ela vai sair, não é? Ela não vai ficar aqui dentro. Assim somos nós no meio das tempestades. Vem à tona o que está dentro de nós, né? Então, em momentos que eu sentia a minha fragilidade, eu sentia, a minha impotência diante das coisas, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não vou viver muito, né? Eu acho que isso vai me levar cedo, né? Mas é uma sensação que a gente tem. Olha só como o nosso coração e as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa percepção não pode ser algo confiável, porque você pode começar a alimentar uma realidade, uma percepção que não é uma realidade, que não corresponde a uma realidade. A confiança de Jó em Deus era muito grande, mas quando ele foi bem apertado com os seus problemas, com as suas perdas, veio à tona que estava muito guardado dentro de Jó, que ele não sabia que estava ali. Olha quantos questionamentos, né? Então, se não fossem aquelas aflições, Jó jamais chegaria à conclusão que ele não conhecia a Deus. Olha como nós precisamos dos desertos, das dores, dos problemas, né? Não há perigo maior para a nossa vida do que ficar sossegado, né? Então, quando o salmista aqui pensa, né? Poxa, eu acho que eu vou viver pouco tempo.
vem logo dentro dele aquele sentimento de que ele precisa ser libertado da injustiça logo. Tipo, eu não aguento mais. Quando o Senhor vai fazer justiça? Eu preciso me ver livre dos meus inimigos. Olha só. Vamos pensar sobre isso, né? Talvez você também já passou por uma situação de injustiça que a sua única motivação das orações e dos votos foi pedir justiça. Justiça, justiça, eu quero justiça. E o seu anelo por justiça é ver aquela outra pessoa se dando mal, sendo corrigida. Todo mundo passa por isso. Somos pó, somos barro. A gente sente isso. É horrível isso no nosso coração, é feio. Já senti isso também. E quando nós vamos para o altar, quando nós partimos para orar, para jejuar, pedindo a nossa justiça, nós estamos querendo que Deus aplique a nossa sentença. A minha sentença não é a sentença de Deus. Esse desejo é resultado de um coração sujo. Esse coração não está limpo. O coração limpo é aquele que já se libertou desse desejo de vingança. A mágoa, por mais camuflada que ela esteja, e ninguém camufla mais mágoa do que cristãos, né? Servos costumam camuflar e esconder muito porque é feio ter mágoa, é feio você estar ressentido. A gente sabe das consequências de um coração sujo, né? Então a gente não admite, né? É difícil admitir isso, mas muitas vezes durante a nossa caminhada com Jesus o nosso coração se suja. E a gente esconde essa sujeira e transforma isso de várias formas, porque nós não queremos expor quem nós somos. Nós não queremos, nós queremos esconder, queremos que as pessoas vejam que nós somos pessoas boas, que nós somos fiéis, mas aquilo está ali. E Deus sabe que está ali, que tem algo mal, que precisa ser arrancado. Por exemplo, Deus sabe tudo que está acontecendo no meu organismo agora, no seu organismo. Nós não sabemos. Nós só sabemos de um problema quando ele aparece nos exames, ou quando de repente o caroço aparece ali e ele está palpável. Mas Deus sabe exatamente se uma célulazinha sai do controle e começa uma produção em desordem que vai virar um cancro, Deus sabe, não é? Nós não sabemos. A gente vai tomar conhecimento, por exemplo, o câncer no pâncreas, quando ele aparece, os médicos falam, ele já estava ali há 10, às vezes 20 anos, mas a pessoa não sabia. Não é triste isso? Porque quando ele aparece, já é para a morte, não é? Quase, na maioria das vezes, já é quase uma sentença de morte, né? Se Jesus não intervir, a pessoa vai morrer. Então, imagina isso no contexto espiritual. Tem uma sementinha de mágoa ali, uma malícia com respeito a alguém. Está guardado ali. Aquela semente vai vir a produzir o seu fruto, às vezes muitos anos depois. E uma virtude que o diabo tem é paciência, não é? É um ser extremamente paciente. Ele não pega a pessoa ali em 1980, mas ele espera, porque assim, ele sabe, tem aquela sementinha, ela não tratou aquela semente. Aí em 2010, 2020 eu pego. Ele tem paciência, ele espera. Ele tem tempo, ele espera, não é? Então, quando é que nós percebemos que o nosso coração está ressentido ainda? Pelo menos esse é o exame que eu faço com respeito às ofensas que acontecem ao longo do caminho. Eu vou investigar o meu coração, se o meu coração está livre do desejo de vingança. Se eu me libertei daquela, sabe, de ficar pedindo que Deus faça justiça. Eu quero ver o que vai acontecer com aquela pessoa. Não quero ver. E também, se não acontecer nada, está tudo certo. Vamos voltar naquilo. O que te ofende? Te ofende se Deus não fizer nada com respeito àquela pessoa que mentiu, que caluniou a seu respeito, que tentou prejudicar você, prejudicar o seu marido? Se Deus não fizer nada, como que você se sente? Se você se ofende, ainda tem uma sementinha ruim que precisa ser tratada.
Aquilo só está resolvido dentro de nós quando não há desejo de revidar, desejo de ver o que vai acontecer com o outro, não é? Vamos explicar isso com a história de Jonas. Quando Deus mandou Jonas pregar, gente, é um livro tão pequenino na Bíblia, mas de ensinamentos tão profundos. Vamos combinar que um dia, de repente, no intervalo, a gente vai meditar em Jonas. Porque nós somos tão parecidos com Jonas. Mas muito, 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 muito. Em tudo, em tudo. Sabe o livro que você, do começo ao fim, você fala, eu sou esse Jonas. Desde a hora que ele recebe a missão e foge, até aquela boboreira lá que ele, né? Ele não plantou, foi Deus que fez tudo, né? Deus plantou, Deus tirou a vida da boboreira e ele fica revoltado, não é seu, por que você está chateado, né? Nós somos Jonas, né? E aí, quando Jonas recebe a missão de pregar, ele vai para um destino completamente oposto, porque ele, não, que isso? Esse povo não merece ouvir a palavra. Não. Quem merece o evangelho? Olha só, nós criamos dentro da nossa mente até quem merece receber isso ou receber aquilo a respeito das coisas de Deus. Nós estamos no controle de Deus. Olha só, olha a nossa onipotência entre muitas aspas, não é? Bom, Jonas deve ter pensado, nós somos o povo escolhido, o evangelho é nosso, né? A palavra, as escrituras pertencem ao povo, Deus é nosso. Então, nós temos o controle, né? O templo é nosso, os sacrifícios, a lei, os sacerdotes, olha só, nós somos os caras, né? Em outras palavras. E aí, quando Deus manda ele pregar o evangelho para os ninivitas eram os terroristas de hoje. Não. Vou pregar em outro lugar. Não, eles não merecem ouvir o evangelho. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, essa pessoa aqui, poxa vida, eu vou perder 1 hora do meu tempo conversando com essa pessoa? Não, essa pessoa não merece. Ela não dá valor. Já conversei outras vezes. Olha nós, na nossa pretensão, agindo como Jonas. Quantas vezes eu já preguei para essas mulheres todas aqui a mesma coisa, vou ter que pregar de novo. Ô fulano, será que você não entendeu? Olha eu, sendo Jonas, né? E aí, quando você vê que a ficha só cai depois que Jonas passa tudo aquilo, né? Depois do naufrágio, depois da barriga lá, né, de ser transportado na barriga do peixe, aí ele vai e prega. Quando aquele povo se arrepende, ele se ofende também. Como assim? Eu já preguei. Agora essa pregação aqui é para que eles conheçam e sejam condenados. Tem que ir direto para o inferno. Não. Aí Deus perdoa. Mas esse povo aqui é mau, Senhor. Você não está entendendo. Esse povo aqui corta cabeças e faz pilhas com cabeças humanas. Esse povo aqui destrói. São nossos inimigos. Eles fazem mal para Israel. Olha só. É um povo que faz mal ao nosso povo. O senhor não está entendendo quem eles são? E Deus, estou entendendo. A misericórdia é minha, né? As pessoas são minhas. Eu sou o Criador. Você é criatura. A pretensão do homem é ser Deus. A nossa pretensão é ser Deus. Desde que Eva pegou aquele fruto, gente, é interessante quando Deus fala, vocês podem comer de tudo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que come de tudo, porque está escrito que é para comer de tudo, eu como de tudo, só o que não pode comer, né? Por exemplo, sangue não pode comer, o resto eu como de tudo, porque está escrito lá desde o começo, vocês podem comer de tudo aqui que está no jardim, só tem uma árvore que vocês não podem comer. Como pode? A bendita da árvore. Foi justamente a atração, foi ali, ela foi exatamente onde não poderia ir. Ela não tinha comido todas as árvores, tenho certeza que não, ela não tinha experimentado ainda. Mas ela foi justamente na que não podia. E desde então o homem quer estar no controle, porque a promessa foi essa: vocês serão como Deus. E de lá para cá, essa corrupção entrou na nossa natureza de tal forma que nós tentamos estar no
controle o tempo todo. Não é? Nós tentamos controlar as coisas. Né? E aí, voltando para esse desejo, né? Quando eu vou ter justiça, nós temos que investigar o nosso coração, porque às vezes o nosso desejo por justiça é apenas um simples desejo de vingança. E o desejo de vingança consome as nossas forças, afasta Deus de nós, afasta a nossa comunhão, o nosso caminho dele. A gente se desvia, nós vamos para o caminho oposto. Então, perceba, porque vocês já foram feridas, todos nós somos ao longo da nossa caminhada. O que nós sentimos com relação às pessoas que nos feriram? Porque quem fere, quem recebe a oportunidade de abençoar e não abençoa, mas fere, está sendo provado. Mas quem recebe o ferimento também está sendo provado. Não é? Todos, na verdade, todos estão passando por uma grande prova. Quando alguém me machuca, eu vou ter que lidar com aquilo, com aquela dor. Como é que eu vou lidar com isso? O salmista está sendo ferido. E agora? Ele está sendo quase que consumido pelo desejo de que o Senhor tem que fazer alguma coisa a respeito. E a vida se torna muito pesada quando a gente começa, bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar disso, daquilo outro, mas eu ainda carrego aquele peso. O Senhor tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Meu marido falou isso, e agora? Muitas mulheres sabem que precisam ser submissas, porque é um mandamento, sabem o seu papel dentro do casamento. Aí elas não revidam, elas não falam, elas não brigam, mas elas estão carregando ali aquela coisinha contra o marido, sabe? Aquele sentimentozinho ruim tá ali. Às vezes não é contra uma outra pessoa, é contra o seu marido, porque ele não mudou, porque a situação difícil que você passa hoje é por causa dele. E aí? A gente precisa se libertar disso, porque senão o caminho vai ficar muito difícil, nós vamos reclamar. Sim, claro, óbvio, a vida vai se tornar um muro das lamentações. Talvez você tenha um muro particular aí, que todo dia você vai lá e apresenta suas lamentações, todo dia você vai lá, Senhor, mas olha só, esse meu joelho, estou reclamando, olha esse meu cabelo, Senhor, se eu tivesse um cabelo liso, esse tempo que eu estou fazendo aqui escova, meia hora, perdido, tá vendo, Senhor? Não tenho um cabelo liso. Eu poderia estar aprendendo uma nova língua. Olha só, ressentida com Deus, com o seu cabelo. Às vezes as pessoas passam 40 anos e elas ainda não aceitaram. O nariz, a orelha, sabe? O cabelo, o quadril largo. E estão ressentidas com isso. Vê se pode, né? Como se Deus... Quando é que o Senhor vai consertar isso? Não vai ter reparação, é isso aí, gente. Ele nos fez, é isso aí. Então são coisas pequenas, mas que nós passamos a ficar... Quando é que vai acontecer assim, a mudança disso? Talvez nunca vai acontecer. E aí, tudo bem? Talvez nunca vai acontecer. Aquela situação vai ficar, vai ser ali. Não fique com raiva, não fique aborrecida com isso, né? Uma das coisas, para terminar esse versículo aqui, um dos propósitos que eu fiz para 2024, eu não quero reclamar em 2024, eu não quero. Eu falei para Deus que eu tenho muito receio, tenho muito temor de não ser grata a Ele pelas coisas ruins, porque nós cantamos, sou grata ao Senhor pelas lutas que eu vou viver. Tem hora que eu falo, Senhor, tá difícil cantar, eu vou ficar em silêncio, não vou cantar essa parte não, Senhor, não é assim, tá difícil. Porque dá um receio, será que eu vou conseguir ser grata pela dor? Será que eu vou conseguir ser grata quando eu ofereço um pedaço de pão e a pessoa morde na minha mão? Poxa, é difícil ser grata, vou puxar a mão, eu vou ficar... Eu não quero reclamar. Então, esse foi
um propósito que eu fiz. Senhor, me ajuda a ser grato. Eu sei que isso é muito difícil, muito difícil. Ser grato o tempo todo, celebrar dores, gente. Nós celebramos vitórias, nós celebramos coisas boas. Celebrar dores, celebrar aflições, celebrar traições, celebrar calúnias, mentiras, só se um milagre acontecer dentro de nós. E nós precisamos desse milagre todos os dias. Porque senão nós vamos reclamar e nós vamos chegar diante de Deus com os punhos fechados e quando o Senhor vai me fazer justiça? Eu não quero ser assim. Eu cresci, eu não quero ser assim. Não quero mais ser assim. Eu já fui assim. Não foi bom. Não foi bom. Se você está sendo assim, reconheça que não é bom. Vai sair um peso das suas costas, você vai viver de uma forma mais feliz, mais leve, você vai ficar, sabe, é um remédio. Então, eu já desisti de levantar punhos para Deus e brigar com Ele a respeito de qualquer coisa. Não quero. Eu já entreguei essa minha vontade. É difícil? É. 50 anos, olha só. Difícil. Mas eu espero que cada uma de vocês chegue a esse nível. Porque é aí que começa a nossa verdadeira caminhada. Enquanto nós não chegamos a esse ponto, nós somos Jonas entrando em navios que vão naufragar. Nós estamos indo para Tarsis. Aí você fala, mas ir para Nínive é difícil. É difícil. Foi difícil para Paulo também. Foi difícil. Quando nós lemos a história de Paulo, ele não se ofendeu porque a sua cabeça ia acabar numa guilhotina, ia ser decapitado. Pedro também não se ofendeu de terminar crucificado. Pelo contrário, ele ficou tão grato com aquilo que ele aumentou o seu sacrifício. Dá para crucificar de cabeça para baixo? Quando é que nós vamos chegar nesse nível? Olha, olha, você falou isso? Pois é, eu tenho mais coisas para te falar. Você está falando isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Pois é, eu tenho mais coisas ruins para te contar a meu respeito. Pode aumentar aí ela. É isso, né? Regozijai-vos nas aflições. Quem aqui pode levantar a mão para falar que Filipenses 4:4 está se cumprindo na sua vida? Eu me alegro nas aflições. Paulo precisou chegar lá, naquela masmorra de Roma fria, sozinho, sem capa, maltratado, para reconhecer, né, que a alegria dele vinha só de estar bem com Deus, ter comunhão com Ele. Não precisava de nada ao seu redor. Que as pessoas seriam injustas. Ok, elas seriam injustas. Tudo bem. As pessoas vão falhar. Não tenha expectativa com respeito às pessoas, mas alimente as suas expectativas com respeito a Deus. Eu tenho muitas expectativas com respeito a meu Deus, porque eu sei que Ele nunca vai falhar com as minhas expectativas, mas as minhas expectativas estão de acordo com a palavra. Não expectativas humanas com respeito a Deus. Expectativas a respeito do que está escrito na palavra. Está escrito o quê? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, não é? Olha só, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, eu sei que eu vou ter aflições. Eu sei que eu posso em algum momento ir para o leito de um hospital. Eu sei que em algum momento eu posso, ser maltratada, ser caluniada. Isso aí é a realidade, mas a minha expectativa, meu Deus nunca vai me abandonar, Ele nunca vai faltar. Em todos os momentos Ele vai estar lá comigo, ainda que eu tenha um diagnóstico ruim, eu não tenho medo do diagnóstico, porque Deus vai estar comigo, Ele vai me dar força para enfrentar. Essa é a diferença. O 85 fala: os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Os soberbos são os orgulhosos. E claro, pessoas orgulhosas, independentes se elas estão
dentro da igreja, se elas estão fora da igreja, né? Porque às vezes a gente fala assim, o soberbo aqui do Salmo é aquele que está lá fora, é o que faz parte dos inimigos. Não, orgulhosos. Se a pessoa for orgulhosa, mas está no nosso meio, em algum momento ela vai cavar a cova, ela vai prejudicar o seu próximo, claro, porque o orgulhoso, ele pensa que ele é melhor, ele se defende primeiro. O orgulho acendeu o inferno, fez Lúcifer se tornar Satanás. Por quê? Porque o orgulho fez Lúcifer desejar o trono de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma criatura desejar o trono do Criador? Querer a glória do Criador? O orgulho faz isso. Então o orgulho tem a capacidade de transformar uma criatura boa numa criatura muito má. O diabo é a prova disso. Então o orgulho não pode estar dentro de nós, mas nós nascemos orgulhosos, tá? Só lembrete, nós nascemos orgulhosos. Mas o orgulho não pode ficar dentro de nós. Por isso que em Romanos Paulo fala dessa luta contra a carne. Tudo que habita no homem natural, essa nossa natureza que veio de Adão, tem que morrer todos os dias, porque dentro dela tem orgulho. E a nossa natureza orgulhosa vai armar ciladas para o nosso próximo. Não vai fazer o bem para o próximo. Lembra de Caim? Quando Caim matou Abel, Deus não chegou para Caim e falou assim, o que você fez? Não. Por que você matou o seu irmão? Não. A pergunta é muito interessante. Deus pergunta para ele, onde é que está o teu irmão? Por quê? Porque você é responsável pelo seu irmão, você tem que fazer bem para o seu irmão. As pessoas se colocam numa posição de receber o bem. E Deus nos coloca, Ele nos chama a responsabilidade de fazer o bem. Nós sempre queremos receber, mas Deus está sempre olhando para nós e nos responsabilizando. Olha, você é responsável pelo seu irmão. Cadê o seu irmão? E Caim responde como? Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Ele era o guardião do seu irmão. Ele deveria estar protegendo o seu irmão, mas não protegeu. Pelo contrário, tirou a vida do irmão. Então, quando nós estamos próximos às nossas irmãs, a alguma pessoa, nosso papel ali, a nossa tarefa ali é abençoar aquela pessoa, não é cavar um poço e jogar lá dentro. José, quando foi correndo ao encontro dos irmãos, ele jamais poderia imaginar que os irmãos iriam agarrá-lo e jogá-lo dentro de um poço. Você não espera isso do irmão, não é? Tanto é que nós ficamos à vontade, não é? Sim. Às vezes você pensa assim, eu não deveria ter ficado tão à vontade perto daquela pessoa, porque vai que aquela pessoa quer me prejudicar e faz isso, ou faz aquilo outro. Mas a nossa humanidade foi preparada para viver à vontade entre irmãos. Lembra quando, dentro da nossa casa com os nossos irmãos? Nós éramos quem nós éramos, porque são os nossos irmãos. Então, às vezes, você desconfia de uma pessoa, você olha assim, você acha, essa pessoa não me quer bem, essa pessoa quer me fazer mal. E aí você tenta se proteger. Mas a convivência do dia a dia vai fazer você o quê? Se soltar, não tem jeito. Em algum momento, é ou não é? E nós somos falhos. Se alguém quiser fazer mal contra nós, vai conseguir fazer, porque nós somos o quê? Falhos. Nós vamos falar alguma coisa que não deve ser falada. Em algum momento a gente vai fazer um comentário que não deve ser feito. Não é assim? E se alguém quer cavar um poço, fazer uma armadilha, vai conseguir. Se você vier para perto de mim e quiser fazer uma armadilha, você vai conseguir. Se Deus não me livrar, você vai conseguir. Porque você vai encontrar falhas. E se eu for para sentar perto de você, conviver com você, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, eu vou ver falhas. E se eu quiser te prejudicar, olha, porque ela tem essa falha, porque ela falou isso, porque ela, vou fazer meu caderninho negro aqui, né?
prepara aquele caderno de 12 matérias. Não vem com bloquinho, não. Não vem com aquele bloquinho pequenininho, não. Pega, sabe aquele que tem? Bem grande. Mas o nosso papel não é fazer mal. Não é ver falhas e ficar ali, olha isso que você fez, olha isso que você falou naquele dia. Você lembra? Você nem lembra mais. Mas o soberbo, o orgulhoso, aquele que quer o mal, vai se lembrar. E ele vai pegar, sabe? Ele vai, pois eu tenho anotado aqui. Sabe aquelas pessoas? Eu anotei esse dia, aquele outro dia. Soberbo, ele não se enxerga. Porque se ele se enxergasse, o bloquinho dele, o caderno, seria para ele, para as falhas dele, não para as falhas dos outros. Você tem aí algum caderninho com a anotação das falhas do seu marido? Apaga. Você anotou? Tipo assim, não vou esquecer que ele falou isso no dia tal. Não, apaga. Porque ele esqueceu o meu aniversário. Apaga, esquece. Não diz nada pra gente quando Deus disse que Ele esquece os nossos pecados e lança. Tão distante que Ele chama mar do esquecimento. Por que a gente tem as nossas anotações das pessoas, dos erros das pessoas? Que coisa maligna. Estamos sendo Caim. Estamos matando. Espera aí que eu vou agora matar esse Abel. Vou matar. Mas lembre-se que Deus vai julgar, vai perguntar: cadê o seu irmão? Já pensou que isso que aconteceu pode ser a sombra de algo que vai acontecer na eternidade? Porque Deus pode nos chamar na eternidade para perguntar a respeito dos nossos irmãos? Eu já pensei nisso. Eu me lembro, em 2017, que eu fiquei meditando muito nessa passagem. E eu falei, pode ser mesmo. Deus perguntar na eternidade para nós a respeito de muitas pessoas, porque nós não podemos chegar lá sozinhos. Nós não podemos chegar lá sozinhos. E aí? E se nós matamos as pessoas pelo caminho? Como é que nós vamos chegar diante de Deus depois? Cadê? Eu matei o meu irmão. Então, eu fiquei com raiva dele, né? Então, nós não fomos chamados para armar covas. 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quando fala que os mandamentos de Deus são verdade, significa que eles são dignos de confiança, não é? Porque tudo que Deus fala é verdade. Como eu não vou confiar na palavra dele? Como eu não vou apoiar minha vida na palavra que é garantida pelo caráter de um Deus que não muda jamais? Ele é o mesmo. Quando nós estávamos falando sobre o milagre lá em Caná da Galileia, um milagre que aconteceu há 2000 anos atrás. Às vezes nós lemos, estamos tão acostumados com a história e a gente nem se dá conta, né? Poxa, que milagre, que coisa linda, Jesus na festa de casamento e tal. O Senhor Jesus continua indo em cada casamento. Você já imaginou isso? Assim como ele entrou em Caná da Galileia naquele casamento, é uma forma dele mostrar que ele continua entrando em cada casamento que acontece nesse planeta. Ele vai, ele é a testemunha. Lembra lá em Malaquias que Deus fala? Eu sou a testemunha do seu casamento. Então, Jesus hoje representa o Criador dentro do casamento. Ele é testemunha, ele é o juiz de paz para fazer com que as coisas corram bem. Ele também é o pai dos noivos, ele é o pai da noiva e é o pai do noivo. E o vinho acaba em todos os casamentos, todos os casamentos, no casamento de pecadores. O vinho vai acabando e a gente precisa de Jesus para multiplicar os nossos vinhos. Já pensou nisso? Jesus tem multiplicado o vinho do seu casamento, o vinho da sua vida espiritual, o vinho da sua alegria, porque vinho é alegria.
Então é um milagre que tem que acontecer todos os dias na nossa vida. Mas às vezes a gente olha para as coisas e, poxa vida, parece que não é verdade. É verdade, Jesus entra nos casamentos como ele entrou naquele dia. É verdade. Ele cura pessoas, ele transforma corações. Gente, tudo que está escrito é verdade. A gente precisa abraçar a palavra dessa forma. Isso aqui é verdade. Tudo que está aqui é verdade. Porque às vezes parece que é a história da carochinha. É tudo muito lindo, mas tem que sair do papel. E a gente tem que crer e lutar para que isso se transforme em realidade na nossa vida. Para que as pessoas experimentem do vinho da nossa vida. Né? Porque as pessoas são os mestres-salas que estão aí provando o vinho. Né? E aí, elas vão falar que agora é o melhor vinho, elas vão falar que esse vinho é ruim, esse vinho aí não tá com nada. E isso aqui nem vinho é, isso é água. Quando as pessoas provam do meu vinho, do vinho que há na minha vida, que Jesus faz, porque só o vinho de Jesus é fino. O vinho de Jesus é tão fino que o mestre Sala fez o quê? Como pode vocês colocar o melhor agora? Porque o comum da vida começa com o bom e depois fica o quê? Fica ruim. Lembra da nossa conversão? Quando nós nos convertemos, olha a nossa alegria, o nosso primeiro amor, como a gente servia. Eu me lembro até hoje, da primeira vez que eu ouvi o pastor falando, a gente nunca deve dormir sem orar. Nunca. E tem que buscar o Espírito Santo e tem que falar em línguas. E nunca pode ir para a reunião trabalhar sem dobrar o joelho e se humilhar, porque você vai colocar a mão na cabeça das pessoas. No primeiro amor, tudo isso está vivo dentro de nós. Mas com o passar dos dias, dos anos, como as coisas vão ficando? O bom vinho vai acabando e vai ficando o quê? Pior, o mosto. E depois vai vir a água, vai vir... Né? Às vezes a vida hoje só tem água. Porque já não é mais como Jesus disse. Tem que ser, a nossa vida com Deus tem que ser do melhor para melhor, melhor e melhor ainda. É assim. Então, quando nós vamos para um culto, quando nós vamos para uma reunião, por exemplo, a cada meditação, a cada quarta-feira, a cada domingo, Deus tem algo extraordinário para nos dar. Ele tem um vinho melhor para nos dar. Ele quer derramar na nossa vida algo novo. Mas nem sempre a gente vai com essa vontade. Quantas vezes nós já fomos para a reunião sem vontade nenhuma de receber revelação, de ter a presença de Deus? A gente foi, simplesmente foi para a reunião. A gente não foi com sede. E Jesus exclamou no último dia da festa. Esse clamor eu fiz no último dia do ano. Então, o Senhor disse que no último dia da festa ia acontecer o melhor da festa. Então, esse é o último dia do ano. Tem que acontecer o melhor do ano aqui dentro da minha alma. Porque eu quero isso, eu quero viver essas coisas novas, boas que Deus fala que tem para nos dar, né? Mas tem que haver essa vontade. E aí vem falando aqui sobre as mentiras, né? Com mentiras me perseguem. Eu gostaria de ter tempo para falar aqui sobre mentira, sabe? Porque mentira vai muito além da mentira com palavras. Existe a mentira do silêncio, a mentira do comportamento. Eu já falei isso para vocês. Mentira é uma coisa tão profunda, sabe? Mentira. Existem muitos tipos de mentiras. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não conto mentira. Mas mente com comportamento, mente com um tratamento, né? Mente com silêncio quando deveria falar, ou mente quando fala o que não deveria falar. Mentiras, são mentiras. E o homem tem uma tendência para mentira enorme, né? Mas eu não vou conseguir aqui falar sobre isso. Meditem sobre a mentira. O 87 fala, quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Ele aqui fala a mesma expressão
de Asaf lá no Salmo 73. Quase que os meus pés se desviaram do teu caminho, quase que os meus pés se resvalaram na estrada, na jornada, nesse caminho. Aqui ele fala quase que me tem consumido sobre a terra, não é? Então é um quase, ele chegou perto do fim, mas não era o fim. Olha só, né? É bom saber disso, que em muitos momentos da vida a gente vai quase, mas Deus vai vir e vai nos socorrer, vai nos livrar de cair. Ele quase foi consumido pelos problemas, pelas mentiras das pessoas, pelas suas próprias preocupações em face àqueles problemas, aquelas tribulações, né? Mas ele não foi consumido. E eu me lembro aqui da sarça. O que Deus usou para atrair Moisés? O que Deus usou? A sarça, não é? Sarça é um arbusto super comum que aparece no deserto. É a plantinha mais comum do deserto. Só que ela é bem sequinha, porque, claro, ela é planta de deserto. Deserto quase não tem água. Então ela é aquela, sabe aqueles arbustos secos, assim, sem vida, feio? Quando Moisés lá embaixo olhou para o alto do monte e viu um fogo que estava ali, a gente não sabe quanto tempo estava ali e não apagava. Moisés se sentiu tão atraído, como pode? Ele já deve ter visto outros, ele devia ter visto outros fogos, não é? Às vezes um raio cai e se acende um fogo ali. Às vezes pastores no deserto aquecem alguma coisa, faz um fogo, né? Mas aquele fogo era diferente, porque ele estava numa sarça e eu imagino aquela sarça, era uma grande sarça, e existia ali a imagem da sarça, não é? Você consegue imaginar? Que aparecia ali os ramozinhos da sarça, mas o fogo não se apagava. E aquilo intrigava Moisés, porque uma sarça queimava em segundos, é igual palha, acabou. Então, nós somos como a sarça, ou temos que ser como a sarça. Os problemas, para não nos consumirem, nós temos que ter o fogo do Espírito dentro de nós. Deus é esse fogo. Quando Ele está dentro de nós, nenhum problema nos consome. Mas se nós estivermos nos movendo na obra, na nossa própria força, se nós vivemos nesse mundo na nossa própria força, os problemas vão nos consumir. E a gente vai chegar nesse ponto aqui, olha, eu estou quase que consumida, não tem mais nem força. Talvez eu esteja a falar agora com alguém que está nessa situação, quase que consumida por um problema. Deixa o fogo de Deus entrar, porque esse fogo é gostoso, esse fogo nos renova, esse fogo fica queimando e não consome. Os problemas consomem. Doença consome, problema familiar consome, tribulação consome, injustiça consome, mas o fogo do Espírito Santo em nós, olha, pelo contrário, esse fogo vai limpando a gente de todas as impurezas e a gente vai ficando cada vez melhor. Então, que tipo de sarça nós temos sido? Né? A sarça que é consumida pelos problemas ou a sarça que tem o fogo do Espírito Santo que não se apaga? Né? 88 fala: vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Ele fala no versículo anterior que ele está quase consumido, ou seja, quase morto, acabado, sem força, sem vigor, por causa dos problemas. Mas ele recorre a Deus para que Deus o vivifique, né? A verdadeira vida só Deus pode nos dar. Eu queria estender aqui esse assunto para a gente fechar essa estrofe do Salmo 81 a 88, a estrofe que fala sobre as tribulações, porque aqui é o assunto principal, né? As tribulações muitas vezes vão nos levar a um ponto de fraqueza tão grande, que a gente olha e pensa assim: eu me sinto tão fraco, né? Eu preciso que o Senhor me sustente, que o Senhor me
renove, que o Senhor me dê vida, que a vida só pode ser sustentada aqui pela palavra, né? Mas o salmista é alguém, eu marquei aqui muita coisa nesse versículo que eu fiquei meditando hoje de manhã, e eu coloquei, a primeira coisa que eu vejo é que o salmista é alguém que tem consciência da sua fragilidade, da sua fraqueza. Ele chegou ao ponto que ele está sendo tão sacudido pelos problemas que ele agora reconhece que ele precisa ser vivificado por Deus, pela palavra. Será que nós temos consciência da nossa fraqueza? Talvez as que têm 20, 30 não tenham tanta consciência. E é normal isso. Hoje, com 50, eu tenho muito mais consciência da minha fraqueza. Não tenho toda a consciência, porque eu sei que eu vou aprender a ter consciência cada vez mais apurada à medida que eu for enfraquecendo mais. Quanto mais fraca eu for ficando, mais consciência eu vou ter com respeito à minha fragilidade, né? Por exemplo, quando nós estamos bem, fortes, saudáveis num dia e no outro dia a gente amanhece sem voz, sem força, cabeça doendo, e você pensa, mas o que foi? O que aconteceu? Eu estava boa ontem eu era capaz de correr 10 quilômetros e hoje eu não estou conseguindo sair dessa cama. Não é assim a nossa vida? E aí você descobre que é um vírusinho, um vírus que você tenta ver. Você já tentou ver, por exemplo, o coronavírus? Já tentou? Alguém aqui já viu? Não. Eu só vi pela televisão aquela bola lá que eles desenharam que a gente não viu. Ninguém aqui viu ainda, não é? Mas ele derrubou muitos. Invisível. Então, quando eu vejo uma coisa invisível, pequena, é capaz de me derrubar, isso desperta a minha consciência. Olha quem eu sou. Só que, durante a nossa trajetória de vida, nós somos levados a pensar que nós somos fortes. E aí nós cometemos os nossos maiores erros. Os meus erros de percurso, de caminhada com Jesus, foram sempre cometidos quando eu achava que sabia, quando eu achava que podia. Por isso que uma oração, eu costumava falar assim, durante 20 anos eu dirigia o carro, dirigia e nunca tinha batido, nunca tinha estragado carro nenhum, e eu falava para as pessoas, né, eu nunca bati, nunca nem tomei uma multa, não. As pessoas, pois eu já bati. Eu nunca bati. Tinha, eu falei, que eu dirijo bem, em outras palavras. Eu não falava, né? Mas o dia que eu bati, que eu tive um acidente, desde então, eu sempre que entro no carro, né? Porque a minha mente falhou. Naquele dia, eu percebi que, olha, eu não sou boa, não. Que falha grotesca, porque quando o Domingos viu o carro batido, eu falei, mas como que você fez isso? Como que você conseguiu bater? Uma pessoa que tinha passado 20 anos sem bater, quando bate como se fosse uma criança que está brincando no carrinho para humilhar. Olha quem você é. E aí eu aprendi que eu não posso entrar dentro de um carro, pegar o volante e sair e dirigir. Senão vem comigo, eu não sei dirigir. Eu não sei. O senhor sabe? O senhor lembra aquele dia que eu fiz? Então, eu não sei. Foi ótimo ter passado por aquilo, porque eu descobri que eu não sou forte. Isso é o que aconteceu com Paulo. Quando Deus vai a Ananias e fala para ele ir até Saulo, para falar com Saulo, o Senhor Jesus revela algo muito importante. Fala, olha, que ele é um vaso escolhido. E ele vai sofrer muito. Será que o sofrimento de Paulo era porque o Senhor Jesus queria puni-lo porque ele fez mal aos cristãos? Não. Porque ele precisava ser esvaziado dele mesmo. Ele precisava se sentir fraco. Porque se Paulo não se sentisse fraco, ele iria agir por ele mesmo. Então toda a nossa vida é um processo de enfraquecimento. Você não vai se tornar cada dia mais forte. Esquece.
você vai se tornar cada dia mais fraca para você depender mais de Deus. Quando nós trabalhamos na obra, na nossa força, o nosso trabalho é jogado no lixo. Deus queima esse trabalho, sabe aquele julgamento das obras de ouro, de prata, não é? É palha. Quando tudo que nós fazemos na nossa própria força é palha, vai ser queimado, vai virar cinza. Só vai ser aproveitado para Deus aquilo que foi feito na força dele, no poder dele. Está escrito que Deus tem todo o poder. Todo. Nós não temos nenhum poder. Então, todas as vezes que nós agimos no nosso pretenso poder, isso é palha. Ele não vai poder usar. Porque a obra é dele, tem que ser feita no poder dele. Não importa o que você faça, mesmo que seja lavar um banheiro, ensinar crianças. Você pode pensar assim, mas eu sei fazer uma aulinha para criança. Não sabe, nós não sabemos, nós não podemos fazer na nossa capacidade, nós não sabemos. Se esvazie, Jesus se esvaziou. Ao entrar nesse mundo está escrito que Jesus se esvaziou. Ele era Deus, ele se esvaziou. Você sabe o que isso significa? Se ele se esvaziou, o que nós temos que fazer? Nós não precisamos de diplomas para servir a Deus. Nós temos que nos esvaziar dos diplomas. É o contrário. É o contrário. Foi esse o processo que aconteceu com Paulo. Ele teve que sofrer para que ele se esvaziasse. O sofrimento não foi punitivo. Foi a libertação de quem ele era. E aí quando Paulo fala, pois quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Quando eu estou fraco, eu estou me movendo no poder de Deus. Aí eu sou forte. Mas e quando eu sou forte? Ele diz, aí eu sou fraco. Nós escondemos as nossas fraquezas. A nossa tendência é esconder as nossas fraquezas, porque não é bonito ser fraco. Era bonito Paulo ser espancado, passar fome, passar naufrágios? Não é bonito. Quantas vezes as pessoas vêm e jogam na nossa cara, não é? Mas a sua família ainda não se converteu? Não deveria ter se convertido? É uma fraqueza. Dói. A gente não queria ter aquilo para mostrar. Mas é naquela fraqueza que Deus está trabalhando alguma coisa em nós. Mas e essa doença que você tem? Por que Jesus não te curou? Sabe, acontecem tantas coisas na nossa vida, que é o processo do esvaziamento, é o processo de você se tornar fraca para se tornar forte, para que Deus possa te usar. Porque enquanto você for forte, Ele não pode contar consigo. Ele não vai te usar. Tem que se esvaziar. Se não se esvaziar, é inútil a sua presença na obra. Por isso que quando Paulo entendeu isso, ele falou assim, então eu tenho prazer nas minhas fraquezas, eu me glorio nessas fraquezas. E eu estou, a cada ano que passa, me tornando mais fraca. Aqui, mas mais forte para com Deus. Quando você vê uma pessoa de repente, na cama, no leito, parece que ela está tão fraca. Ela está magrinha, ela mal consegue falar, mas você não tem noção como está a confiança dela em Deus. As riquezas que Deus está colocando ali dentro. Então, eu vou ter que parar aqui, né? Porque o nosso tempo já acabou. Fraqueza é incapacidade. E fraqueza não chama a atenção dos homens, mas chama a atenção de Deus. Ele tem predileção pelos fracos. Quando terminar aqui, se vocês tiverem tempo, vai lá em Coríntios, na 1 Coríntios, capítulo 1, lê quem é que Deus usa. Ele usa coisas loucas, coisas vãs, desprezíveis. Ele não usa pessoas importantes, pessoas que se acham, pessoas boas, que se sentem, que são capazes, que acham que vão fazer falta. Gente, enquanto existe dentro de nós essa pretensão que nós vamos fazer falta,